Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma aula e a matéria que vamos trabalhar é matemática. Então vamos lá, o que a gente vai fazer hoje na aula? Hoje a gente vai revisar a ideia de perímetro e a ideia de área. Quero que vocês prestem bastante atenção, ok? Então vamos lá. Então pessoal, já trabalhamos na aula anterior o que é perímetro, o que é área, mas vamos dar uma revisão sobre o que é perímetro e área. Vejam só, o que é perímetro e como calculamos. Vamos saber primeiro o que é o perímetro. Ó, perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Então eu trago dois exemplos aqui para vocês. Um quadrado, onde ele tem os 4 lados iguais, e um retângulo, onde ele tem 2 lados iguais, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o perímetro dele. Eu vou mostrar para vocês logo o que é um perímetro. Então, eu vou riscar aqui o perímetro para vocês verem. O perímetro é o contorno, o comprimento do contorno da figura. O perímetro é isso daqui, que eu contornei. Então, agora, vou contornar o perímetro do retângulo. Contornando o perímetro do retângulo. E agora, como faço para calcular o perímetro? Então, pessoal, é bem simples para eu calcular o perímetro. Vou pegar até a canetinha aqui. Perímetro é a soma dos lados. Vamos calcular esse perímetro do quadrado. Então, tem um lado que é 6 mais 6 metros, né? Eu não vou botar a unidade medida não, porque eu estou fazendo com a canetinha, aí fica bem ruim de colocar, entendeu? Então, 6 mais 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então, o perímetro desse quadrado é igual a 24 metros. Agora, vamos calcular o perímetro do retângulo. Mas aqui, perímetro do retângulo, né? 16 de um lado, mais 4 desse lado aqui, então eu vou botar mais 4, mais 16 de novo, mais 4, ó, 16 aqui, mais 4. Então eu coloco mais 4 agora. E só eu somar tudo, vamos lá. 16 mais 4 é igual a 20, mais 20 desse lado dá 40. Então, o perímetro desse retângulo, o perímetro desse retângulo é igual a 40 metros. Ok, pessoal? Igual a 40 metros. Espero que tenha ficado bem claro para vocês como calcular o perímetro de uma figura, certo? Então, vamos prosseguindo para mais alguns exemplos, ok? Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês o que é o perímetro e como se calcula o perímetro. Então, pessoal, agora eu quero que vocês peguem o caderno de matemática, vão lá, peguem o caderno de matemática e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar o cabeçalho da escola, Colégio Espaço Educativo, a atividade, primeiro, calcule o perímetro das figuras abaixo. E o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o perímetro dessas duas figuras. Daquele jeito, como é que eu calculo um perímetro? Um perímetro é calcular o contorno, é o comprimento do contorno de uma figura. Então, eu vou deixar 10 minutos para vocês fazerem a letra A e a letra B.
Vocês vão copiar aí e vão desenhar direitinho, ó, certo? Então, vou deixar um tempo de 10 minutos para vocês. Eu acho que é um tempo suficiente que vocês vão conseguir fazer nesse tempo. Então, vamos lá, pega o caderno e começa a fazer, certo? 10 minutos, viu?
Então, pessoal, espero que tenha dado tempo de vocês fazerem os desenhos e calcular o perímetro, certo? Então, pessoal, vamos calcular o perímetro dessa figura. O perímetro que essa figura, se eu não me engano, era a alternativa A, né? Vamos calcular o perímetro dela. Para calcular o perímetro, a gente tem que calcular o comprimento de cada lado, né? Então, vamos pegar o 5, depois vamos pegar o 8, depois o 8, depois o 10, depois o 7, depois o 6 e depois o 8, ok? Então, 5 mais 8 mais 8 mais 10 mais 7 mais 6 mais 8. Então, vamos fazer esse cálculo. 5 mais 8, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 10, 31. 31 mais 7, 38. 38 mais 6, 44. 44 mais 8, 52. Então, o perímetro da figura A é igual a 52 centímetros. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido encontrar esse resultado aí. E agora a figura B. Calcular o perímetro dessa estrela. Por que eu só coloquei um 2 ali? Porque todos os lados aí são iguais. Aqui também vai ser 2. Aqui vai ser 2. Vai ser 2. Vai ser 2. Vai ser 2. 2. 2. 2. E 2. Então, eu coloquei para vocês pensarem mesmo, e aí só tem um número, é porque os lados são iguais, então todos os outros lados vão ser 2. Então, vamos contar quantos 2 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, só eu botar 2 vezes 10, que eu encontro o perímetro, para eu não repetir todos esses 2. Se tem 10, 2, no caso, o perímetro da estrela é igual a 20 centímetros. Que nada mais é do que o contorno dela. Sim. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham encontrado esse mesmo valor aí. Então, pessoal, eu trouxe um exemplo muito usado, que é calcular um perímetro de um campo de futebol. Então, a gente vai calcular o comprimento de cada lado do campo. Se aqui é 100 metros, aqui embaixo também vai ser 100 metros, porque tem o mesmo comprimento. Se aqui é 70 metros, aqui também vai ser 70 metros, porque tem o mesmo comprimento, ok? E agora eu somar tudo. 100 mais 100, 200, então perímetro é igual à soma de todos os lados, não é isso? 100 mais 100, 200, 200 mais 70, 270, 270 mais 70, 340. Então, o perímetro desse campo de futebol é 340 metros. Ok, pessoal? Eu trouxe esse exemplo porque é muito usado. E para fazer mais um exemplo, para facilitar o entendimento de vocês sobre perímetro. E agora, pessoal, vamos calcular a área, né? A área é a medida de uma superfície. Veja só como está esse campo de futebol aí, que eu trouxe mais um exemplo desse para ficar
claro para vocês. Vocês veem que ele está todo quadriculado, né? Se pegarmos esse campo de futebol e colocar essa malha, que ele coloca em rosa, quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinhos. Se cada quadrado for uma unidade de área, então veremos que a área do campo de futebol é bem simples de calcular. Nesse caso, a gente vai ter que contar os quadradinhos, se usarmos esse quadradinho para definir uma unidade de área. Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ter 70. Então, descobrimos que a área dessa superfície do campo vai ser 70 quadradinhos de área. Ok, pessoal? Vai ser 70 unidades de área. A unidade de medida de área é metros quadrados ou centímetros quadrados ou outros. Agora vamos fazer alguns exemplos sobre área, certo? Então, pessoal, eu trago esses dois exemplos aí para a gente calcular a área, certo? Dois exemplos diferentes para a gente calcular a área. Analisando a primeira figura, vemos que existe uma parte mais escura. Então, vamos calcular a área dessa parte mais escura. E a unidade de área que vamos utilizar é o quadradinho. Então, só precisamos contar quantos quadradinhos escuros tem dentro da figura, certo? Então, vou pegar aqui uma caneta e vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, pessoal, a área dessa figura vai ser 19 unidades de área que eu estou usando no quadradinho, certo? Agora, chegamos em um exemplo onde não encontramos a malha quadriculada. E aí, como é que a gente vai resolver? Como é que a gente vai calcular a área dessa figura, se ela não está com a malha quadriculada e não tem como eu contar os quadradinhos? Simples. A gente vai fazer uma multiplicação. Então, a área ela vai ser igual base, a base aqui é 4, né? Porque é o mesmo comprimento. 4 base vezes a altura, que eu vou chamar de H. Deixa eu apagar esse H, botar um H mais bonitinho. E eu vou chamar de H. Veja só, eu não tenho os dois valores, eu não sei qual é o valor da minha base. Vou repetir aqui, a área é igual. Eu não sei qual é o valor da minha base, 4. E eu não sei o valor da minha altura, 2 vezes 2. Então, só eu fazer a multiplicação de base vezes altura e eu encontro a área da minha superfície. Ok, pessoal? Então, a área do meu retângulo aí, ele vai ser 4 vezes 2, que é igual a 8 centímetros, ó, a unidade lá, quadrada. Então, eu sei que a área, isso daqui, ó, tudo, vou pintar para ficar bem mais claro para vocês. Passei um pouquinho, mas a área, essa superfície toda que eu estou pintando, ela vai ser igual a 8 centímetros quadrados. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro como eu calculo a área quando ela não vem com os quadradinhos quadriculados. Ok? Então, vamos prosseguir. Então, pessoal, ainda no caderno de vocês, eu quero que vocês façam o segundo quesito, calcule as áreas das figuras abaixo.
Então, pega o caderno de vocês, vou determinar um tempo também, um tempo de 10 minutos, para vocês copiar no caderno, desenhar aí os retângulos e o quadrado e responder, calculando a área. Lembre que agora não é mais contando os quadradinhos, né? A gente vai fazer um cálculo de multiplicação, onde eu expliquei no slide anterior. Ok, pessoal? Espero que vocês consigam realizar dentro desse tempo e mão na massa.
Então, pessoal, espero que tenha dado o tempo de vocês realizarem a atividade. Agora vamos fazer a correção dela, certo? Então vamos lá, na letra A, vamos calcular a área da letra A. Vou pegar aqui a canetinha. Então, o cálculo de área da letra A, bastava a gente botar A é igual a base, quem é a base? 7. Opa. A base é 7 e a altura é 3, então ia ficar 7 vezes 3. O 3 saiu um pouquinho troncho aqui, vamos fazer ele novamente. 7 vezes 3
que é igual a 21 centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Vamos agora, pessoal, para a letra B. Então, se vocês conseguirem encontrar esse valor, 21 centímetros quadrados, está certo. Ok? Agora vamos para a letra B. Na letra B, quem é a base? 10. Então, a área é igual a 10 vezes 2. Bem simples, né, pessoal, de fazer o cálculo de área. 10 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 20, não é isso? Então, 20 centímetros quadrados. Aqui, deixa eu ajeitar esse C. 20 centímetros quadrados. Tudo bem? Agora, pessoal, chegamos na letra C. E na letra C eu não botei um retângulo, não. Eu botei um quadrado, onde todos os lados são iguais. Então, como é que faz, professor, agora? Do mesmo jeito, vocês vão calcular lado vezes lado, porque tanto faz. Aqui vai medir 8 centímetros, aqui também vai medir 8 centímetros. Então, é bem simples para calcular a área de um quadrado. Só é lado vezes lado. Então, a área do quadrado vai ser igual a 8. Eita, esse 8 meu ficou muito feio, não foi? Deixa eu fazer outro aqui. 8 vezes 8 vezes 8, porque é lado vezes lado para calcular a área de um quadrado. Então, 8 vezes 8 é igual a quanto? 64 centímetros quadrados. Ok, pessoal, então calculamos a área do retângulo e calculamos a área do quadrado. Agora, depois que vocês fizerem esse cálculo de área, eu quero que vocês peguem a caneta verde e façam a autocorreção. Ok? Então, por hoje, pessoal, é só. Vamos agora para os avisos, certo? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula e eu queria relembrar vocês, falei na aula de história, vou relembrando na aula de matemática também. Queria pedir para vocês, pais, e aos pais que não estão assistindo, vocês chamem seus pais para comunicar a eles que amanhã haverá a primeira aula online, em tempo real. E como é que eu faço para entrar nessa aula online? Vocês vão ficar na plataforma, tem que ficar online na plataforma às 16 horas. Eu vou mandar um link, vocês vão aceitar lá e vão entrar na aula online comigo. Vai ficar de 4 horas até as 5h30. Professor, por que não pode fazer mais cedo? Porque mais cedo eu vou estar fazendo a do 5º ano C. Ok, pessoal? Então, não esqueçam, quinta-feira, das 16 às 5h30. Ok? Então, até mais e até amanhã com a aula ao vivo. Um grande abraço e fiquem com Deus.